Bom dia, galera. Hoje é dia 1º de novembro de 2017 e ontem, dia 31, saiu publicado na Folha a seguinte reportagem. Dória defende frente ampla de centro para derrotar Lula e Bolsonaro. Eu gravei um vídeo aqui no começo do ano já falando cuidado com Dória. Tomei dislike pra caramba, nego me xingou pra caramba naquela época lá. Hoje, a quantidade de like superou a quantidade de dislike, ou seja, as pessoas começaram a prestar atenção em quem que é o João Dória, com toda aquela história muito esquisita de uma pessoa que surge do nada, vira prefeito de São Paulo com a intenção de se candidatar a presidente de 2018. Lá no vídeo eu já dizia, eu falei assim, ó, o Dória tá vindo aí para impedir a chegada do Bolsonaro na presidência. É meio claro isso aí. E quando ele lança isso aqui, uma frente ampla contra Lula e Bolsonaro, Lula já é cachorro morto. Lula já era. Ele quer dizer contra Bolsonaro. Então, confirmando a minha tese lá do começo do ano que eu falei. Falei assim, ó, o Dória não está entrando à toa na política. Ele já é alinhado com... ele já falou várias vezes em vários vídeos. Ele é social-democrata, ele sempre foi aliado do PSDB, sempre frequentou reuniões do PSDB. Ele só não tinha se candidatado a nada. Porque talvez não seria interessante para ele, porque ele empresariando era melhor do que sendo político. Só que a esquerda no Brasil ela viu que não teve jeito, Bolsonaro começou a crescer demais, então, opa, precisamos lançar alguém aí. E aí devem ter articulado com o Dória e ele aceitou primeiro concorrer à Prefeitura de São Paulo para ele ganhar uma visibilidade e depois se lançar em 2018. Que eu imagino que se ele não sair pelo PSDB, ele deve migrar para outro partido para sair como candidato. É o que eu estou imaginando. E aí eles lançariam o PSDB, o Alckmin, e o outro, PMDB, por exemplo, o Dória. Mas não sei o que vai acontecer aí nesse antro de safado aí. Tanto que o Dória, até um tempo atrás, né, metia o pau no Lula, falava que queria ver ele preso e ele ia visitar ele lá em Curitiba, aquele papo todo. Mas hoje em dia ele já muda, ele fala, prender o Lula em época de eleição é meio complicado e tal, então já amenizou o discurso. Outra, vai nas reuniões e fala que o PSDB não deveria se desaliar do PMDB, não deveria sair da base do governo do Temer, um dos maiores pilantras que nós temos no Brasil aí. Então você vê já a qualidade do João Dória. E aí tá aí, lançou ontem aqui a reportagem falando da frente ampla, né, ele quer impedir de qualquer jeito que o Bolsonaro assuma a presidência da República, porque se um desastre acontecer e o Lula entrar, para eles tá bom também. Como eu sempre falo aqui, PSDB e PT, o objetivo é o mesmo, só só os caminhos que são diferentes. Mas o problema deles é o Bolsonaro assumir. Então tá aí, caindo a máscara, né? Tanto que a popularidade do Dória está caindo cada vez mais, porque começou a cair a máscara dele. Então, brasileiro, não se iluda com essas coisas que acontecem. Por exemplo, o Dória apareceu como se fosse o salvador da pátria. Veja o objetivo por trás disso. Veja que a esquerda está perdendo espaço e eles não podem perder de jeito nenhum. Então, por isso que lançaram um cara que era neutrão. Um cara que surgiu como salvador da pátria. E aí deu o que deu essa conversa. E eu vou comentar aqui rapidinho sobre o atentado que ocorreu ontem nos Estados Unidos. Só um detalhe. O Donald Trump já falou que tem que tomar medidas para restringir a entrada de imigrantes. Ele já está tentando fazer isso desde que ele assumiu o governo nos Estados Unidos, porém o judiciário lá vira e mexe, bota areia nessas restrições aí. Então tem determinados países lá que ainda tem uma restrição, são uns 11 países aí, a maioria do Oriente Médio lá. Só que o interessante é que essa proposta dele de endurecer a entrada desses países aí, a maioria muçulmana, é interessante. Por quê? Porque atentado terrorista ele não vai conseguir acabar nunca, sempre ocorrerá. O que ele pode fazer é diminuir a probabilidade disso acontecer. Então, se você tem lá nos Estados Unidos uma família de iraquiano lá, e aí ele está restringindo a entrada de iraquianos novos no país, o que acontece? Se ele começa a restringir esse pessoal aí,
os próprios iraquianos de bem que moram nos Estados Unidos serão uma ferramenta de fiscalização contra um suposto iraquiano terrorista. É isso que eu imagino. Então, quando eu estava no quartel lá, eu lembro que tinha uma frase famosa, quem serviu aí vai lembrar, vai saber, que diz o seguinte: quando um erra, todos pagam. Então, geralmente, você tem a sua turma lá, um fez uma cagada. Todo mundo vai pagar, independente de quem fez essa cagada. E o que isso nos ensina? Ensina que as outras pessoas que convivem com ali, né, nós ali, a tropa, um fiscalizará o outro. Então não precisa do comandante ficar de olho 100% ali, porque um vai estar fiscalizando o outro porque essa pessoa não quer pagar. Então eu acho que essa metodologia ela pode ser adotada também nesse caso dos Estados Unidos aí, do terrorismo que está ocorrendo lá. Porque se ele vai e fala do país, tá, o Sudão, fala assim, ó, o povo do Sudão, se um terrorista sudanês vier e fizer um atentado terrorista, todos os sudaneses vão pagar. Então os próprios sudaneses se fiscalizarão. Então eu acho que essa lógica é interessante e pode ajudar a minimizar a quantidade de atentados que podem ainda, potencialmente podem ocorrer lá nos Estados Unidos. As pessoas às vezes têm medo de ser extraditada e tal, então ela não quer foco no país dela. Então eu acho uma estratégia interessante. É uma pena que o judiciário americano lá impede todas as medidas que o Donald Trump tenta tomar. O bom é que a população vê isso, né? A população vê que ele está tentando fazer algo, só que o judiciário vai lá e corta as pernas dele. Então tá aí o vídeo, só queria falar sobre esses dois assuntos. Forte abraço, até mais.